Amém. Igreja querida, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 127. Como eu falei, esse mês nós vamos estar voltados, para mensagens voltadas para a família. Nossos cultos de oração serão também dedicados momentos especiais para a oração, para a família. Pedindo ao Senhor que salve, que ajude, que liberta e proteja as nossas famílias nesses tempos tão difíceis que nós temos vivido, Nunca a família foi tão atacada como temos visto nos últimos tempos. E quando nós somos atacados, a melhor arma é contra-atacar, não é fugir. E nós temos a força, a bênção, a orientação do Senhor para nós contra-atacarmos o inferno. Amém, querido? Muito bem. Então vamos ler aí os 3 primeiros versículos do Salmo 127. Podemos ler? Na minha versão diz assim: se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, o que acontece? Em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dor, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são o quê? Repete. Herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Aleluia, aleluia. Querido, Salmo 127 é tido como o Salmo da família, juntamente com o 128. A palavra do Senhor nos garante, nos diz, afirma para nós, querido, que a casa do justo, ela é considerada um templo. O que quer dizer isso? Quer dizer que é onde o Senhor Deus é adorado, ou pelo menos deveria ser adorado em cada uma das nossas casas. Eu e você sabemos que a família é uma instituição divina, ou seja, Deus é que formou e organizou a família ali no Jardim do Éden. Como é que se deu isso? Também você conhece. Deus formou o homem do pó da terra, e depois observou que não era bom que o homem estivesse só. E por isso ele diz: vou fazer para ele uma ajudadora. E Deus então coloca um profundo sono em Adão, retira uma costela, e Deus formou a mulher, e aí Deus trouxe até Adão e apresentou a Adão. E Deus disse para eles: agora vocês crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, querido, este é o conceito bíblico de família. Um homem, uma mulher, os dois se unem como uma só carne, e a partir daí se multiplicam e se tornam então uma família. Esse é o conceito bíblico. Lamentavelmente, o conceito moderno de família vai na contramão daquilo que a palavra de Deus diz. No conceito moderno de família, uma criança pode ter 2 pais, pode ter 2 mães, e isso está se tornando, querido, cada vez mais natural. Mas eu volto a afirmar, à luz da palavra de Deus, 2 homens, 2 mulheres, adotando criança, não formam, segundo a palavra de Deus, uma família. Muitos que compactuam com esse conceito podem dizer assim: mas eu não acredito na Bíblia. Ok, você não é obrigado a crer na Bíblia, é o direito que você tem.
Mas para aqueles que creem e acreditam nos ensinamentos dela, esse é um fato que nós não podemos negar. O interessante é que a palavra ish, palavra para homem em hebraico, a primeira letra dessa palavra é iot. E para a mulher que é Isha ou Isha, a primeira letra da palavra é Re. E interessante que você pegar essas duas letras, elas fazem parte do tetragrama sagrado que constitui o que nós poderíamos chamar de o impronunciável tetragrama sagrado. E o que isso significa, querido? Significa que na união do homem e da mulher, Deus deixou a sua assinatura, Deus deixou a sua impressão digital. Então diga assim, lá em casa, tem a impressão digital de Deus. Se você achar que merece, dá um glória a Deus. Aleluia. Querido, cadê o título? Eu não chamei o título, não? Ô, Shed, fala para mim então. Ali está certo, Salmo 127. Princípios para uma família saudável, né? Então eu quero nessa noite, à luz do que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, passar para você alguns princípios para que tenhamos uma família saudável. E o primeiro deles é praticar o culto doméstico. Pode repetir? Querido, é lamentável que esse hábito está caindo em desuso ou está sendo negligenciado. Na verdade, o lugar onde o culto começa é na nossa casa. É o lugar onde Deus é apresentado, a nossa fé é apresentada aos nossos filhos é em casa. Se nossos filhos, queridos, eles não têm prazer em estar na igreja, muito provavelmente é porque a nossa casa não tem sido uma igreja. Muito provavelmente nós não estamos fazendo da nossa casa um ambiente de culto. O que é que se faz num culto doméstico? De repente tem gente até perguntando aí, o que é isso, culto doméstico? Querido, culto doméstico é onde você reúne a sua família, onde você ora, onde você adora, onde você manuseia, medita na palavra de Deus, é onde você conta experiência, e ouve experiência relacionada a sua vida com Deus. É no culto doméstico onde nossos filhos aprendem a orar, aprendem a valorizar a palavra de Deus, aprendem a ter comunhão com Deus, aprendem a confiar no Senhor. Aquilo que nós ensinarmos aos nossos filhos, querido, permanecerá como uma semente para sempre dentro deles. Quantos hoje que já são com a idade já avançada, mas jamais esqueceram as musiquinhas, os versículos bíblicos, as historinhas que eram contadas no culto doméstico? Nós precisamos resgatar esse hábito, querido. Tem que haver um tempo, tem que haver um local, um momento durante o dia para que você possa reunir a família. Eu sei que às vezes não é tão fácil. As crianças saem cedo para o colégio, o marido sai cedo, um chega mais tarde. Mas há de se encontrar um momento para que essa família possa estar reunida. É no culto doméstico onde se fortalece a união das famílias. É no culto doméstico onde nossos filhos vão aprender a amar a Deus. É no culto doméstico que as pessoas vão ver a nossa família vai servir de exemplo para outras famílias.
Uma certa feita nós recebemos na nossa casa uma pessoa, e ele veio lá de Caratinga buscar uma encomenda que o seu irmão havia mandado lá dos Estados Unidos. Então eu peguei cedo na rodoviária e levamos para nossa casa, e ele ia passar o dia conosco, retornar à noite, porque o ônibus vinha de noite e retornava à noite. E ele veio, chegou de manhã, nós fomos tomar o café, depois do café nós fizemos o culto doméstico, e ele ficava cada vez mais encantado com aquilo. Ele disse: eu nunca vi isso na minha vida, nem sei que existiam essas coisas. Na hora da refeição disse: nós vamos orar, vamos agradecer a Deus o pão de cada dia. E ele ficava encantado. Na hora de ir embora, oramos, abençoando a viagem dele. No final ele falou assim: olha, foi o melhor dia que eu passei na minha vida. Nunca sabia que existiam essas coisas. Ou seja, é no culto doméstico, é da família, onde você demonstra que você verdadeiramente honra a Deus. Lamentavelmente, querido, tiraram o culto doméstico dos lares. Não vou nem pedir para levantar a mão aqui, quantos fazem o culto doméstico? Lamentavelmente tiraram as orações das escolas, tiraram a Bíblia, a palavra de Deus das repartições. E qual é o resultado disso? Olha a violência que está invadindo cada vez mais os lares. Olha a violência como atingiu de forma incontrolável as escolas. Já não se há mais respeito pelas instituições públicas. Mas, querido, a igreja continua sendo um farol para este mundo. A igreja ainda é a coluna e firmeza da verdade. A igreja ainda é a luz desse mundo. A igreja ainda é o sal dessa terra. A igreja ainda é a única esperança para este mundo, querido. E é por isso que você precisa amar a igreja. É preciso que você tenha responsabilidade de amar a ponto de você querer gostar da igreja. E as coisas estão caminhando de mal a pior exatamente por isso, porque nós, os crentes, não estamos dando valor ao que é verdadeiramente ser igreja. E estamos negligenciando o fato de sermos servos de Deus. Cadê seus filhos da escola bíblica? Semana passada eu fui dar aula para os adolescentes, a Rafaela estava impedida, eu fui dar aula, eu na expectativa, todo preparado, cheguei ali, tinha 3, eu disse: cadê os adolescentes? Não, são esses. Eu falei: não, meu filho, os adolescentes da igreja, cadê eles? Não, mas são só... É só esses 3 que vêm. Agora você sabe por que ele não vem, né? Porque não pode vir sozinho, que ele precisa de você. Agora você que é pai, você que é mãe, está negligenciando você trazer seus filhos para a EBD. E não reclama amanhã ou depois se eles se desviarem ou não quiser saber de igreja. Você ensinou para eles isso. O que é que você está fazendo com essas crianças em casa na hora da EBD? Ensinando o quê? Mostrando para ele que o certo é ficar lá em frente à televisão? Que eles não precisam de escola bíblica? Oxalá que você não venha se arrepender. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de você e dos seus filhos. E tenha a responsabilidade de trazê-los para a escola bíblica dominical. E eu fico pensando que tipo de crente, que geração teremos mais à frente. Querido, você não pode fazer isso. Isso é negligência, isso é falta de amor com seu filho.
E ele vai te agradecer amanhã ou depois. Eu tenho certeza que muitas vezes botamos nossos filhos para dentro, estava na rua jogando bola, embora nunca tivemos, graças a Deus, dificuldade, chamar, às vezes eu não quero, a não ser quando está passando mal, eu não quero ir, mas vai. E eu tenho certeza que hoje eles me agradecem por isso. Quinta-feira, cadê você? É uma vergonha uma igreja com 100 e tantos membros ter 20 pessoas num culto de quinta-feira. O que você está fazendo? Não vai me dizer para mim que você tem ocupado, não, porque se tiver uma festa, tiver um aniversário, chamar para o outro negócio, coisa, você vai, e eu sei que vai. Mas Deus não vai cobrar de você, né? Deus é bonzinho, né? Então vai, continua nessa. Segundo, rompa com os hábitos antigos. Querido, não reproduza aquilo que seus pais, seus avós, os seus bisavós fizeram. Quebra essa cultura da repetição. Não queira carregar o fardo de uma colheita da semeadura que eles fizeram. Você não tem que responder pelos pecados, pelos equívocos que os seus antepassados cometeram, muitas vezes até por ignorância ou por falta de conhecimento de Deus. É preciso romper com esses erros do passado que eles cometeram. Isso é o que se chama de maldição hereditária. Não deixa que essa maldição permaneça em nome de Jesus. Você não precisa dessa herança. Rompa com ela, quebra ela em nome de Jesus. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que nenhuma maldição virá sobre a sua vida e a sua casa. Quem recebe, diga amém. Esqueça esse negócio de crente Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, senhor, meu filho. Meu pai é assim, meu avô, meu bisavô é assim. E será que você é tão duro que você não consegue amadurecer e muitas vezes melhorar? Desculpe, não se ofenda comigo, mas será que você é tão estúpido que não consegue viver, que tem que viver exatamente como viveu seus antepassados? Terceiro, destrua as pontes. Eu vou explicar, porque você está acostumado a ouvir, construa a ponte, né? Eu vou contar uma história bíblica para você, evidentemente. Quando Jacó, depois de alguns anos trabalhando, você conhece toda aquela história de Jacó com Labão. E um dia então chegou o dia de Jacó partir com as suas esposas, seus filhos, seu gado, seus bens para voltar para sua terra. E diz a Bíblia que Raquel pegou os ídolos do seu pai e os escondeu. E então Jacó parte com o seu pessoal todo, com a sua mudança. E quando Labão descobre que os seus ídolos tinham sido furtados, ele vai atrás de Jacó. E quando ele encontra Jacó, ele diz: olha, não basta você ter tirado as minhas filhas, os meus netos, tirado as minhas ovelhas e ainda roubou meus ídolos. Jacó disse: não. As suas filhas, que você está dizendo, são minhas esposas, e eu as conquistei, eu as trabalhei, você sabe disso. Esses netos que você está dizendo são meus filhos. O gado que você está vendo comigo, eu os ganhei também, eu trabalhei por eles. Agora os seus ídolos eu não os roubei. E pode revistar, que seja digno de morte quem com eles estiverem. E Labão então revista todo mundo. Quando chega perto de Raquel, Raquel então tinha colocado debaixo da sua cavalgadura, sentado em cima, e disse: olha,
Eu não posso levantar porque eu estou naqueles dias, ou seja, ela estava no seu período menstrual. E o seu pai então respeitou e não a revistou e ali ficou. Eu vou encurtar a conversa. Mais à frente, Raquel, quando vai dar à luz o seu filho, aconteceu o que com ela? Ela morreu. Porque Jacó havia lançado uma sentença de morte. Querido, o que eu estou dizendo para você nessa noite? Para que você destrua essas pontes, que você destrua aquilo que possa servir de ponto de contato para o mundo das trevas. Destrua da sua casa, querido, roupa, fotos, objetos, símbolos de rituais que você fez ou que você tinha, antes de você se tornar um cristão. Você agora é um crente em servo do Senhor Jesus. Rompa com esse tipo de coisa. Objeto de festa, de orgia, de fantasia que você está guardando, para que se agora é um servo do Senhor? Certa vez eu abordei uma ovelha e falei: para que você está guardando esse negócio aí? Para mostrar para meus filhos, quando eu bebia, a coleção de bebida. Crente ter coleção de bebida? Para mostrar para meus filhos como eu era. Você tem que mostrar para o seu filho o que você é, não é o que você era, não, meu filho. Seu filho quer saber o que você era, não. Presente que você ganhou de um ex-namorado. A senhora agora está casada, minha filha. Joga esse trem fora. A foto da ex-namorada. O senhor está casado, meu filho. Rasga isso, joga isso fora. Certos presentes, certos objetos que você ganhou, que você não sabe a origem. Ô gente, se eu for contar história a esse respeito, eu fico aqui a noite inteira contando para você. Certas gravuras, certos quadros, que você não sabe nem o significado. Aquela gravura que está lá na mochila do seu filho, no caderno dele, você nem sabe o que aquilo significa. Tem gente que gosta de ver todos dizer em inglês, não sabe nem o que significa, está lá. Você precisa aprender inglês então, para você ver pelo menos algumas coisas aí. Aqueles CDs, aqueles DVDs, se é que ainda existe. E muitas vezes de música profana, de cunho imoral que estão lá. Querido, destrua essas pontes, meu irmão. Isso são pontes que vai servir de acesso, de ponto de contato para o inimigo entrar na sua casa, entrar na vida da sua família. Feche, não deixe esses acessos abertos para que ele possa entrar. Feche a porta. E eu já fui chamado em tantos lugares para ver o que está havendo, conflito de casais, ninguém sabe por quê. E chegar lá, o Senhor revelar e mostrar: está aqui, ó. Ah, mas nunca imaginei que... O quê? Você não conhece, querido, o que é o mundo das trevas. Ele é tão natural quanto o mundo real. E da mesma forma que existe o mundo espiritual para o bem, para Deus, tem também o do inimigo. A Bíblia diz que quando Satanás foi jogado no abismo para a terra, que ele trouxe quantas partes dos anjos? A terça parte. Você acha pouco? Quantos anjos existem? Ninguém nem sabe. Milhares e milhares de milhares e milhares. Uma terça parte está por aí. Está onde, querido? Você acha? Fazendo o quê? Lá na porta da sua casa, querendo entrar no quarto do seu filho, na sua vida, na vida do seu casamento, querer fazer arruaça. Não dá brecha, não deixa um ponto de contato. Quando Josias assume
O trono de Israel, ele saiu de cidade em cidade, querido, destruindo os altares, destruindo aqueles postes ídolos, todos os objetos de idolatria que ele encontrou, ele foi destruindo. Por quê? Exatamente por isso, porque o inimigo tem acesso na nossa vida, na nossa casa, o inimigo tem acesso no seu trabalho, o inimigo tem acesso na sua cidade, no seu bairro, na nossa nação e até na igreja, através desses pontos de contato. Você sai na rua que você mais vê isso, querido. Abraão, onde ele chegava, ele construía um altar. Por quê? Porque onde há um altar é sinal de que alguém está sendo adorado. E a minha palavra para você nessa noite, em nome de Jesus, é: edifique um altar ao Senhor da sua vida. Edifique um altar ao Senhor na sua família, na sua casa. Repreenda a ação do diabo na sua vida, querido. Não dê brechas para ele. Quarto, rompa com o passado. Querido, para de trazer o passado de volta. O nome já diz, passado é passado, passou. Você já notou que a visão do seu para-brisa, ela é infinitamente mais ampla do que o retrovisor? Por quê? Porque a visão que você tem que ter é para frente, é para o futuro, não é para o passado. Para que jogar na cara coisa do passado? Você quer ver um troço para destruir casamento, para trazer briga e confusão dentro de casa? É isso. Ah, você lembra aquela vez? É. Quando foi? Aquela vez, quando a gente namorava, há 50 anos atrás, cara, 30 anos. Pelo amor de Deus, isso é coisa do inferno, rapaz. Para com isso, enterra isso. Águas passadas? Isso é terrível. Quinto, pratique o princípio de honra e da gratidão. Querido, gratidão não tem prazo de validade. Você pode repetir? Presta atenção. O erro que alguém que te fez o bem cometeu não anula o bem que essa pessoa te fez. Sim ou não? A pessoa te fez tanto bem, mas cometeu um deslize, alguma coisa. Isso não anula o bem que ele te fez durante tanto tempo. Então, querido, seja grato. Reconheça o bem que você recebeu. Aprenda também a ser grato a Deus pela sua família, por cada membro. Valorize a sua esposa, valorize seu marido, valorize seus pais, valorize os seus filhos. Às vezes nós cometemos o erro de valorizar mais as coisas do que as pessoas. Quer ver uma coisa? A mulher ou o filho bateu o carro, liga para você e diz assim, pai, ou então, amor, olha, eu bati o carro. Qual é a primeira pergunta que você faz? Amassou muito? Oi, feliz. A primeira pergunta que você tinha que fazer é, como é que você está? Você está bem? Você machucou? Eu sei, ninguém faz isso, só estou falando.
Lembra daquele episódio de Jesus lá em Gadara? Jesus chega em Gadara, um homem demoniado, uma legião de demônios, e Jesus expulsa aqueles demônios, e eles pedem para entrar na manada de porcos, e aí Jesus então permite, e diz que aquela manada de porcos se precipita lá no despenhadeiro, morreram tudo, e daí a pouco chegou o povo de Gadara, o que eles fizeram? Mandaram Jesus embora. Gente que prefere mais os porcos do que pessoas. Sexto, um casal na qualidade de marido e esposa, na qualidade de pai e mãe, devem ser inspiração para os filhos. Querido, coisa linda, coisa bonita é quando o filho diz assim: eu quero ser igual ao meu pai. Ou a filha diz: eu quero ser igual à minha mãe. O amor de Jesus pela sua igreja tem muito mais de sacrifício do que de romance. Não confunda amor com romance, querido. O amor de Jesus pela igreja tem muito mais de sangue do que de flores. Casal que hoje estão fazendo declaração na frente das câmeras, na internet, amanhã, uma semana depois, estão na delegacia, respondendo por agressão. O amor bíblico é um amor sacrificial. Quando realmente você se sacrifica um pelo outro. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, sim ou não? Não é isso que a Bíblia diz? Que o marido é o cabeça? Onde estão os cabeças? Cadê os cabeças? Cadê os cabeças aí? Cabeça? Eu estou repetindo porque tem alguns que estão com dúvida aí. Alguns estão falando, mas não olha para o lado não, e o medo de ver o dedinho. Outra coisa, meu filho, você agora está casado. Por que estou falando isso? Porque tem gente que casou, mas quem manda na casa dele ou na casa dela é o sogro ou a sogra, o pai ou a mãe. Honra seu pai, honra sua mãe, trate com o maior carinho, maior respeito e amor que você puder, querido. Mas não esqueça de Gênesis 2:24. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Deixar não é abandonar. Mas é tipo assim, agora é você vai lavar roupa suja em casa, vocês dois, querido. Não é esse negócio de qualquer coisinha ligar para a mãe, não. E a senhora também para de se meter na vida dos dois. Deixa ele se virar. Enquanto não estiver se agredindo, tá bom. Enquanto não tiver risco de morte, deixa o circo pegar fogo. Eu creio que ela não vai ficar zangada de eu citar o nome dela, não. A mãe da minha nora, a Aimee, ela conta a história que ainda jovem, depois casou um dia, não foi? Pegou as coisas todas, botou no táxi, estou indo embora. Estou para casa da minha mãe. Estou embora. Parou na casa da mãe dela, assim, a mãe dela olhou assim, começou a descarregar o negócio, disse: você vai aonde? Estou voltando para casa. Ei, falou pro cara do táxi: espera aí. Pode voltar no mesmo, minha filha. Leva de volta. Que é isso, aí? Pensou que o negócio é assim? E ficou lá até há pouco tempo. Mas é isso, querido. Ué. Até que a morte. Aí lá no céu tem. Aleluia. Amém, querido? Sétimo, já vou terminar. Sejamos íntegros.
Querido, famílias que chegam na igreja muitas vezes de mão dada, tudo muito lindo, tudo direitinho, tudo bonito, e às vezes até na hora da oração, falam em língua, na hora do louvor, é reteté, é aquele negócio todo, mas em casa está tudo um caos. O ambiente é doentio. Uma certa moça chegou para o pastor e falou: pastor, eu estou dizendo para o senhor que quero mais ser crente não. Ah, que é isso, minha filha? Não. Eu já vi que esse negócio de crente não... Mas como assim? O que te fez a tomar essa decisão? Eu disse: pastor, meus pais já há muito tempo dormem em cama separada. Meus pais há muito tempo mal trocam um oi. E chegam aqui e entram de mãozinha dada, porque são líderes de casais da igreja. Querida, não pode ser assim. Eu não sei quantas teclas tem um negócio desse aqui. Quantas teclas tem aqui? Não deve saber também não. Acho que é 88, né? Que tem um... Hã? 61? Se uma daquela tecla ali tiver desafinada, vai estragar tudo que você for tocar. Onde eu quero chegar? Querido, afine o que tiver desafinado na sua casa, para que haja harmonia na sua casa, para que o ambiente seja agradável aos olhos do Senhor. Amém? E por último, então, não podia deixar de faltar perdão. Querido, eu vi no Face essa definição, não sei de quem é, mas achei lindo. Diz assim: perdoar é renunciar ao passado para curar o presente e construir um futuro de glória. Vou repetir: perdoar é renunciar ao passado para curar o presente e construir um futuro de glória. Achei lindo isso. Querido, nós precisamos ter a mente e o coração de José. Você conhece a história de José? Maltratado pelos irmãos, abandonado pelos irmãos, jogado numa cova pelos irmãos, depois acharam que não estava bom, tiraram dali e venderam para uma caravana que ia para o Egito, e José então vai para lá e é vendido como um escravo. Passa todo aquele episódio no final da sua vida, depois que ele se deu a conhecer pelos seus irmãos, depois da morte dos seus irmãos, os irmãos então disseram assim: agora nós estamos na água. Ele não vai perder a oportunidade de ir às forras, de vingar de nós de tudo que nós fizemos para ele. Mas para a surpresa dele, José os perdoa e diz: olha, tudo aquilo que vocês fizeram de mal para mim, Deus transformou em bem. E aí mais tarde, quando a sua esposa fica grávida e ela tem um filho, ele diz assim: vai se chamar Manassés, que Manassés significa Deus me fez esquecer. Manassés é o quê? E depois ela engravida novamente, tem um segundo filho e diz assim: vai se chamar Efraim, que significa Deus me fez prosperar. Efraim é o quê? Querido, o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você que para nós prosperarmos, nós precisamos esquecer. Esquecer o passado, senão você não vai prosperar. Então diga para o seu irmão assim: esquece o passado e comece a prosperar. Querido, para de ficar falando do passado. Você fala do passado para todo mundo. É só começar a conversar com alguém, tá você falando do passado. Deixa eu falar para você: quem precisa saber do seu passado já sabe e já te perdoou. Quem aqui sabe que é perdoado? A gente canta assim: eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, eu fui perdoado,
Aleluia, eu sou livre. Quem sabe aqui que foi perdoado? Quem sabe? Quem sabe que já foi perdoado? Então deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual o seu problema em perdoar? Se você sabe que foi perdoado, qual o seu problema em perdoar? Faça como José, querido. Diga: Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Deus tem um propósito, querido, na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para a nossa família. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de orar pelas famílias, pela sua família, pelas nossas famílias. Nós possivelmente todos os domingos nós vamos ter esse momento de orar pelas famílias. E se você fica em pé, se você tiver como agora aproximar da sua família, os meninos que estão lá em cima pode deixar lá por enquanto. Só no último domingo é que nós vamos estar todos. Mas se estiver aí perto aí, rapidinho, faz um movimento aí, senta perto da sua família aí, se ajunte aí. Aleluia. Ô Márcio, pode aumentar um pouquinho o som lá? Abraça a sua família aí. E esse é o momento de você refletir naquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Desses princípios que eu falei. Faça um compromisso agora de romper com os hábitos antigos. Aquelas coisas que você vem trazendo, vem rolando desde os avós, os bisavós. Faz o propósito de destruir aquelas pontes, aquelas coisas que tem atrapalhado a convivência da sua família. Rompa com o passado. Você como pai, como mãe, como esposa, como marido, faça o melhor para que seus filhos venham ter orgulho a ponto de querer ser como vocês. Sejam pessoas íntegras, pessoas das quais os seus filhos queiram imitar e poder dizer, quando perguntarem: você é filho de quem? Eles possam com todo orgulho dizer o seu nome. E acima de tudo, querido, coloque no seu coração o exercício do perdão. Você não é tão perfeito que não possa perdoar os erros dele ou dela. Você que é pai, nós falhamos com nossos filhos. Peça perdão. Você que é filho, peça perdão aos seus pais. Pai, em nome de Jesus, Deus, Tu sabes que nós estamos vivendo um tempo, meu Deus e meu Pai, em que o inimigo tem feito de tudo para desonrar, para destruir, para desvalorizar, meu Deus e meu Pai, as famílias. E especialmente, ó Pai, as famílias cristãs, as famílias do Senhor, porque são elas que ainda sustentam, meu Deus e meu Pai,
porque são elas que ainda mantêm, meu Deus e meu Pai, a firmeza da verdade. Então, meu Deus, no nome de Jesus, eu te peço, fortaleça, Senhor, as nossas famílias, Pai. Forma, meu Deus, um escudo ao redor, meu Deus e meu Pai, das nossas famílias, Senhor. Forma, meu Deus e meu Pai, uma barreira intransponível, de tal modo que todos os dardos inflamados do maligno contra as nossas famílias não prevaleça, caia por terra em nome de Jesus. Pai, abençoa cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposa, cada filho, em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos fazer de tudo, ó Pai, não medir esforços, para que possamos, ó Deus, meu Pai, prevalecer com as nossas famílias, ó Pai, no Teu altar, Senhor. Que haja perdão, que haja amor, que haja sinceridade, que haja amizade, que haja comprometimento, meu Deus e meu Pai, em cada um de nós, Senhor. Deus querido, estenda, Deus, a Tua mão poderosa e abençoa cada família aqui, Pai. Abençoa as famílias do Senhor espalhadas na face da terra. Oh, meu Deus e meu Pai, fortalece cada dia mais em Cristo Jesus, Senhor. Eu te peço, Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe. Eu queria fazer um apelo para você, para que no último domingo nós pudéssemos fazer um propósito. Minha família na igreja. O que eu falei? O que você vai fazer? Você vai trancar a casa, vai ficar ninguém em casa, vai trazer a chave, vai colocar aqui e nós vamos depois estar orando e abençoando cada família, cada casa. Mas você vai fazer isso, último domingo, minha família na igreja. Seu marido não é crente, procura trazer ele é daquele que não gosta muito de igreja, para não, do último domingo você vai. Vai, eu preciso que você vá, minha família está lá, o pastor vai ter uma palavra abençoada, vai estar orando. Então, último domingo, minha família na igreja, todo mundo aqui em nome de Jesus, começa a orar por isso. Ah, meu marido não vai, se você começar a orar, o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração dele. Amém? Dá um 5 a